Mais outras histórias, e nós já vimos duas histórias, que era da Hachiko-sama e essa daqui, essas duas, ó. Tirando essa tec-tec, esse ursinho aqui, são essas duas. Agora estamos pela parte 2. Eu estou aqui junto com a minha irmã. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora lá. Uma lenda assustadora circula entre os japoneses sobre um espírito feminino que não tem a metade inferior do seu corpo. Dizem que se rasteja com as mãos que possuem dedos longos, com garras capazes de cortar a carne como se fosse manteiga. O espírito se move com as garras fazendo um barulho muito desagradável, do qual recebeu o nome de Tec-Tec. Diz a lenda que Tec-Tec é o fantasma de uma jovem muito tímida e que foi alvo de várias piadas, tanto no colégio como fora dele. Mas chegou o dia em que uma das provocações terminou pior do que o esperado. Aproveitando que na época da cigarra, um grupo de amigos decidiu fazer uma brincadeira de mau gosto. Colocaram uma daquelas criaturas em cima dela para rirem enquanto ela tentava removê-la. Juntos, eles a seguiram cuidadosamente, tomando cuidado para não serem vistos. A menina chegou a uma pequena estação ferroviária. Era tarde, quase não havia ninguém lá. Era o momento perfeito para fazer isso. Um deles se aproximou dela e colocou cuidadosamente a cigarra em seu ombro. Quando ela percebeu algo se movendo ao seu lado e viu o inseto, ela começou a pular e se sacudir, tentando tirar o inseto, mas ela escorregou e caiu nos trilhos. Os agressores estavam muito distraídos, rindo, para perceber que o trem estava chegando. E antes que alguém percebesse, pum! O trem passou pela estação com toda velocidade. Naquele momento, eles ouviram um grito que os deixaram calados. Assustados, se aproximaram dos trilhos, e lá estava o corpo desmembrado da jovem, que não gritava mais, não se mexia, só dava para ver o ódio e dor em seu rosto. Os alunos foram para casa e juraram não contar o que aconteceu. Ela era uma menina muito estranha, uma depressiva. Todo mundo vai pensar que ela cansou de viver e se jogou na frente do trem, pensaram. E assim foi, todos pensaram que a pobre jovem havia se suicidado. Uma noite, quando os meninos estavam rindo do que aconteceu, enquanto voltavam para casa, eles começaram a ouvir barulhos estranhos nas ruas próximas. Aos poucos, eles foram parando de rir e ficaram com medo. A cada esquina que cruzavam, o som ficava mais alto. Até que um deles, que não aguentava mais, começou a correr. Ele pensou que havia escapado. Olhou para trás para se certificar de que estava seguro. Mas quando olhou para trás, os seus companheiros o ouviram de longe. Foi então que eles começaram a correr sem parar. Quando eles passaram pela última rua, lá estava a garota morta, sem as pernas e olhando para eles. Eles queriam fugir, mas estavam paralisados e horrorizados. Não podiam acreditar no que viam. Então o espírito pegou uma foice pequena e afiada e os matou, partindo-os ao meio. Desde então, o Tec-Tec vagou pelas estações vazias em busca de mais vítimas para amenizar a sua raiva. Mas não confie. Há histórias que colocam o Tec-Tec em outros lugares, além das proximidades dos trilhos. A história de um jovem que saiu do colégio em uma noite muito tarde chegou aos nossos ouvidos. Ele estava na rua quando percebeu que havia esquecido as chaves da sua casa na escola. Quando ele se virou para voltar, uma das janelas estava acesa. O rapaz pôde ver nela uma linda menina que o observava. Ele ficou fascinado e então a garota pulou pela janela, se jogando em direção a ele. O que antes parecia ser encantador, agora era horrível. A garota não era mais linda. O seu rosto estava abatido e metade do corpo estava faltando. E ele podia ver como ela ainda sangrava. Ele queria gritar, mas não conseguia. Queria se mexer, mas não conseguia. Ele estava completamente paralisado de terror. Já sabia que era a Tec-Tec. O espírito já estava em cima dele e, em questão de segundos, o partiu ao meio com as suas próprias garras. Na manhã seguinte, os seus colegas encontraram apenas as pernas brutalmente tortas, mas a parte superior do tronco nunca apareceu. Existe uma entidade muito semelhante que está relacionada ao Tec-Tec. O espírito Kashima Reiko, que pertence a uma garota que foi brutalmente abusada nos banheiros de uma estação ferroviária de Hokkaido. Os agressores a abandonaram, pensando que estava morta, mas não estava. Kashima rastejou pedindo ajuda, mas não havia mais ninguém no local para ajudá-la. Então ela caiu nos trilhos do trem, os trilhos começaram a balançar e o trem estava chegando. Antes que ela pudesse gritar, o trem passou por cima dela velozmente, a cortando ao meio. Isso não a matou na hora. Ela se arrastou implorando por ajuda, mas ninguém apareceu. E finalmente ela sangrou até a morte. Agora ela vaga pelos banheiros das estações de trem, especialmente nas noites mais escuras. Ela bate na porta e pergunta: Onde estão minhas pernas? A vítima deve responder: na rodovia Meishin. Mas caso responda qualquer outra coisa ou pensar muito,
Kashima não pensará duas vezes em passar pela porta e rasgar brutalmente as pernas de quem estiver lá dentro. A lenda de Tek Tek, embora relativamente recente, marcou a população japonesa e já conta com 2 adaptações ao cinema de 2009, Tek Tek e Tek Tek 2. As estações de trem são lugares com grande fluxo de pessoas em qualquer cidade do mundo. Então, lembre-se, tome muito cuidado com elas, principalmente se for à noite e elas estiverem quase vazias. E se alguém bater na porta do banheiro, prepare-se para o pior. Espíritos estão ao nosso redor procurando um corpo para tomar posse e esse é o seu desafio. Você pode invocar um espírito e lhe oferecer algum bicho de pelúcia para possuir. Você pode estar pensando que brincar de esconde-esconde sozinho em casa é uma coisa um pouco boba, mas realmente jogar Itori e Kakurembo não parece nada chato. Vamos precisar de uma boneca, arroz, uma agulha, linha vermelha, um objeto pontiagudo, uma xícara com sal e um lugar para se esconder. Assim que todos os materiais estiverem separados, iniciaremos o ritual. A primeira coisa que temos que fazer para realizar esse ritual assustador é escolher um bichinho de pelúcia ou uma boneca. Você tem que ter certeza de que ele possui todos os braços e pernas. É essencial para poder realizar o ritual de forma correta. E mais uma coisa importante, ele precisa ter nome. Poderíamos fazer com os bichinhos de pelúcia tic-tac. Qual você prefere? Não, nenhum. Nós temos poucas unidades. Ok, tudo bem. Uma vez escolhido o bicho de pelúcia, aconselhamos a abri-lo com uma faca, mas supomos que a tesoura também funcione. É preciso retirar todo o enchimento e preenchê-lo com arroz. Oh, tenho certeza que por causa desse ritual, milhares de bichinhos de pelúcia perderam a sua vida. Que pena. Bom, provavelmente, mas vamos continuar. Até agora está fácil, certo? Essa é uma parte um pouco desagradável, porque temos que cortar nossas unhas das mãos e dos pés e colocar na mistura. Existem versões em que é recomendado colocar um pouco de sangue, mas as unhas já são suficiente. Agora é hora de costurar o bichinho de pelúcia com uma linha vermelha. Quando terminar, temos que amarrá-lo com o resto da linha. Agora temos que encher uma banheira com água e despejar o sal. Devemos desligar todas as luzes da casa, embora uma luz de vela ambiente seja sempre boa para invocações. Esperamos até as 3 da manhã, que, como todos certamente sabem, é a hora do nascimento de Lúcifer, a hora das bruxas e a hora em que nosso corpo está em uma fase de sono profundo e é mais sensível a certas experiências. Bom, nessa hora, repetimos 3 vezes o nome do bicho de pelúcia e depois dizemos, é a minha vez, e o colocamos na banheira com água. Vamos nos esconder, contamos até 10 e voltamos para onde está a banheira com o bicho de pelúcia. Pegamos ele da banheira e dizemos, encontrei você e o seu nome. A parte mais assustadora do jogo é que temos que espetar o bichinho de pelúcia com um objeto que possa perfurá-lo, como uma faca, uma tesoura, um lápis ou uma caneta. E rápido, é hora de se esconder e você tem que se esconder muito bem, porque as unhas que estão dentro do bicho de pelúcia criam uma conexão com você. Se ele o encontrar e te pegar, ele irá lhe perfurar com o mesmo objeto que você o perfurou. E caso algum corajoso se atreva a fazer essa brincadeira, vamos mostrar como encerrar o ritual. Temos que colocar meio copo de água salgada na boca, mas não beba. Só a deixe na boca. Vamos até o bicho de pelúcia que está nos procurando e quando o encontrarmos, cuspimos a água salgada e dizemos 3 vezes, eu ganho. Dizem que se ganhar 2 vezes seguidas, a boneca finalmente aceitará que somos os vencedores e responderá tudo o que perguntarmos. E você, se atreveria a jogar Itori e Kakurembo? Você tem coragem de brincar de esconde-esconde com os espíritos? Lembre-se de que se fizer isso, é melhor perfurá-lo com uma taxinha. Gozu, traduzido como cabeça de vaca, é uma lenda urbana japonesa de uma história completamente aterrorizante sobre um animal com corpo de homem e uma cabeça de vaca que, segundo dizem, o simples ato de vê-lo pode te levar a uma série de eventos sobrenaturais e aterrorizantes. Os primeiros indícios da lenda foram no século XVII, com rumores que falam de uma aldeia na qual a história de Gozu foi contada. Dizem que toda a cidade ficou traumatizada e que, apavorados, se isolaram do mundo inteiro, fazendo com que muitos de seus habitantes acabassem morrendo de fome ou se suicidassem, temendo que, ao sair de casa, o cabeça de vaca estivesse esperando por eles. Essa terrível história do povo chegou aos ouvidos do governo central, que, temendo que a história se repetisse, decidiu eliminar todos os documentos existentes escritos sobre a terrível criatura, além de proibir a mera menção de Gozu sob pena de morte. Embora tal proibição não pudesse evitar que a história se espalhasse em partes por todo o Japão, esperando que os mais corajosos a descobrissem. Esta é a razão pela qual ninguém conhece toda a história. Embora digam que apenas contando um pouco da lenda de Gozu, muitos podem sofrer traumas graves e correr um enorme risco de morte. Existe um boato não muito distante de um professor de escola que, cansado dos seus alunos não se comportarem bem nas excursões,
teve uma ideia infalível para manter seus alunos calmos. Ele começou a contar velhas histórias de terror e de fantasmas para as crianças que, curiosamente, desenvolveram vício pelos contos macabros e bizarros do professor. Em uma das viagens, o professor prometeu contar uma história proibida, que era a mais misteriosa e sombria que já havia contado, mas que só contaria se absolutamente todos se comportassem bem na viagem. E assim fizeram. Nenhuma criança levantou a voz, brigou ou fez algo de errado na excursão. Todos queriam saber qual seria aquela história assustadora. No caminho de volta, o professor se levantou e avisou que todos deveriam ficar quietos, pois ele iria contar a história do cabeça de vaca Gozu. Não se sabe como o professor havia conseguido uma das peças escritas da lenda, mas quando ele começou a ler, muitos dos alunos começaram a gritar e tapar os ouvidos. As crianças gritavam: "Pare! Não nos conte!" Mas como se ele não os estivesse ouvindo ou vendo, o homem continuou com a sua história. Dizem que seus olhos ficaram brancos e sua voz ficou muito mais baixa, como se ele estivesse possuído pelo próprio Gozu, ansioso para contar sua história. Quando o professor finalmente recuperou a consciência, a imagem ao seu redor era horrível. O ônibus havia saído da estrada. Muitas crianças ficaram cobertas de sangue e feridas com a batida. Embora não chorassem, seus rostos apenas mostravam horror e dor, mas nenhum grito foi ouvido. O motorista, que havia sofrido vários ferimentos feitos pelo vidro do para-brisa, ficou imóvel, em seu assento, segurando o volante com força, suando e tremendo, com o rosto tão pálido que parecia que já estava morto. Não sabemos o que aconteceu depois, mas o professor nunca mais mencionou Gozu, nem contou histórias de terror, e nem ele e nenhum dos alunos jamais falou sobre o que havia acontecido. Eles estavam com muito medo. A lenda de Gozu é muito antiga. Ficou um pouco mais popular com o lançamento do filme japonês Gozu, O Caminho para a Loucura, de 2003. O personagem também aparece no anime Danganronpa, The Animation, lançado em 2013. Não ousamos investigar mais sobre a história de Gozu, mas se você gostou deste vídeo, como somos pesquisadores corajosos, iremos trabalhar em busca da lenda do monstro com... Então, galerinha, isso foi vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau!